Dia a todos e a todas, como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vocês vão aqui nessa oportunidade, vamos aqui para a disciplina de português, lembrando que hoje também vocês terão a disciplina de inglês, ok? Então, vocês farão algumas atividades do livro de português do segundo módulo e também da gramática, ok? Então, vamos começar pelo livro do segundo módulo, a partir da página 23, onde vocês estarão observando a tirinha abaixo, ok? Então, é a tirinha de Calvin, tá? E seu tigre Haroldo, tá bom? Vocês estão observando bem aí. Então, eles vão falar sobre um esporte que eles gostam de praticar, tá bom? Então, vamos ler aqui a tirinha. Haroldo começa a falar: "É sábado, o que você quer fazer?" Calvin responde meio cabisbaixo: "Qualquer coisa, menos um esporte organizado." Haroldo diz: "Quer jogar Calvin Ball?" "Isso!" Começou a se alegrar, né? Então Haroldo continua completando, sai correndo os dois e ele diz: "Nenhum esporte é menos organizado do que o Calvin Ball." E o Calvin começa a gritar: nova regra, se você não tocar na base da pequena área com a bandeira, vai ter que saltar em um pé só." Crianças, dá para observar bem que é um jogo assim, um esporte totalmente desorganizado, né? Não dá para entender muito assim as regras. Na verdade, talvez nem tenha regras. Toda hora inventam uma coisa, inventam uma regra diferente. Então, é tudo do jeito deles, tá certo? Então, é totalmente desorganizado. Muito bem. Vocês vão responder essas 3 questões que estão no livro de vocês, vocês vão responder no caderno, tá? Copiar e responder no caderno. Eu não quero só as respostas, tá bom? Então, a primeira questão. De acordo com a fala de Haroldo, qual é a principal característica do Calvin Ball? Gente, a principal característica, dá para perceber bem, que não é um esporte organizado, é um esporte totalmente desorganizado, em que ele coloca na hora as regras que ele quer colocar. Então, é um esporte totalmente do jeito do Calvin, ok? Então, na segunda questão, nesse esporte, qualquer jogador pode criar uma nova regra a qualquer momento, tá bem nítido isso. Em qual quadrinho podemos observar essa característica? Vocês vão voltar lá. Vocês têm aí 3 quadrinhos, né? 1, 2, 3. 3 quadrinhos. Então, qual desses 3 quadrinhos demonstra essa característica de desorganização, de novas regras? Ok? Vamos lá. Tá bem fácil. Terceira questão. Que semelhanças há entre o Calvin Ball e o quadribol? Quadribol, vocês já viram ontem, leram a história de Harry Potter, tá? Tem uma parte em que eles começam a jogar o quadribol, que no caso é no ar, não é isso? Eles estão lá com as vassouras, né, que se movimentam, que voam. Então, eles têm que acertar num determinado círculo, não é? E com uma bola na mão. Então, eles têm que acertar. Quem mais acertar, a equipe que mais acertar, vence, ok? Então, o Calvin Ball, mais ou menos que parecido, né? Parecido que eu quero dizer assim para vocês. Os dois são jogos fictícios, não são jogos reais. E também o que é parecido é a junção das palavras, né? Quadri mais ball, dá para observar aqui, e Calvin mais ball, ou seja, a última palavra ball está bem semelhante entre essas duas palavras, tá? Ok, só que o quadribol ele tem um pouco mais de organização, não é? O quadribol tem um pouco mais de organização do que o Calvin Ball. Muito bem, no mesmo texto, na mesma página 23,
tem esse texto aí para conhecimento nosso, da ficção para a realidade. O Calvin Ball é um jogo das histórias em quadrinhos dos personagens Calvin e Harold. Então, é uma história, na verdade, é um jogo que está voltado só para a história em quadrinhos. Porque todos os jogos, todos os esportes, eles existem regras, senão fica difícil de jogar, até mesmo de se divertir, né? Então, assim também ocorreu com o quadribol citado no texto da leitura 2, que foi criado especialmente para as histórias de Harry Potter, tá? Então, o quadribol também foi criado na ficção, tá certo? Então, no entanto, o quadribol ganhou fãs pelo mundo todo e se tornou uma paixão entre os jovens. O que quer dizer? Que saiu das páginas dos livros, saiu dos filmes e houve formação de times. Ou seja, os jovens, né, todas as pessoas que amam esporte, que gostam de realizar algum esporte, eles se interessaram por esse jogo, certo? Por esse esporte, o quadribol, e começaram a formar os times. Tanto é que hoje existem competições e até mesmo Copa do Mundo de quadribol, tá? De quadribol. Então, vocês podem observar aqui que é um time universitário jogando quadribol no Canadá, tá? Muito bem, estão aqui utilizando dá para observar bem aqui, ó. Eles estão utilizando aqui tipo vassourinhas, né? No qual, para a representação do quadribol, mas para acertar, para ganhar pontuação, tem que jogar a bola dentro desse círculo aqui, ó. Ok? E aqui ele está sendo impedido. É uma competição. Tem que impedir que o adversário jogue a bola dentro desse círculo. Então, quanto mais acertar, ao final do jogo, soma-se os pontos e tem o resultado final de quem realmente, de qual time que ganhou. Então, crianças, é um jogo que tem sido muito jogado no mundo todo, tá? Ou seja, deixou de ser simplesmente uma ficção, algo que estava só nos livros, que estava só nos filmes, e se tornou realmente real. Diferente aqui do Calvin Ball, não é isso? Do Calvin Ball, que é um esporte que ele inventou na hora, e a hora que ele quiser, ele faz as regras dele. Então, é muito difícil jogar um joguinho desse, né? Tudo bem. Agora, vocês também vão responder as páginas 62 a 64 do livro de gramática, dando prosseguimento aos sinais gráficos, que é o circunflexo, o acento agudo e o acento grave, ok? Então, vocês vão responder 62 a 63, eu vou ajudar aqui vocês, ok? E a página 64, vocês vão responder sozinhos, tá bom? Para ver se vocês realmente entenderam, certo? Então, vamos aqui, lá na página 60 e 62 de gramática, vocês vão começar a responder, na verdade, prosseguir, não é? Com as atividades. Então, a terceira questão está dizendo, escreva os nomes das figuras colocando a sílaba tônica num quadrinho colorido. Vocês têm aqui várias figuras bem fáceis de você identificar. Tem lâmpada, pêssego, tênis, ônibus, metrô, o número 3, retângulo, maiô, robô, tem um japonês aqui e um triângulo. Então, são figuras fáceis de você identificar. Aí tem uma dica. Em todas essas palavras, a sílaba tônica é acentuada. Isso aí vocês já sabem. Todas as palavras em que nessa palavra houver sílabas acentuadas, automaticamente, ou seja, você já vê que é a palavra, que é a sílaba tônica, a sílaba que tem o som mais forte. E que também está dividida em 3, né, crianças? Vamos lembrar? Oxítona,
paroxítona e proparoxítona, ok? Só para relembrar isso aí. Então, tá aqui as colunas A, B e C, onde tem o espaço colorido é que vai ficar a sílaba tônica, tá bom? Vai ficar a sílaba tônica, então não está difícil. Vou dar o exemplo aqui da coluna A, pêssego, tá? Pêssego, pêssego. Som mais forte, o pés, né? Aí você vai colocar o pés aqui na primeira e o restante da palavra nas outras, ok? E assim sucessivamente, vocês vão preenchendo corretamente, lembrando que ele quer que a sílaba tônica fique no espaço colorido, ok? Muito bem, mediante a isso, todas essas palavras possuem o quê? Acento agudo ou acento circunflexo? Deu para ver que todas elas têm acento circunflexo, muito fácil. Então, vocês vão fazer agora a correspondência dessas colunas. Vocês vão me dizer quais são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E também tem uma palavra que é monossílaba. O que é uma palavra monossílaba? É uma palavra que tem apenas uma única sílaba, ou seja, é uma palavra que não se separa, não tem como separar ela porque ela é formada apenas por uma sílaba, tá? Então, tá bem fácil isso aqui, ok? Então, na próxima página, 63, vocês vão aqui completar com as, letra maiúscula sem acento, letra minúscula sem acento, e as com letra maiúscula com acento grave e minúsculo com acento grave. Lembrando que esse as, tá? Vou botar assim, esse as, que é que tem esse agudo pro lado esquerdo, aqui ó, pro lado esquerdo, tá? Ele demonstra um som um pouquinho mais grave, tá? E você só coloca esse as, acento grave, que também é chamado de acraseado, que é a junção do artigo com a preposição, você só coloca mediante a palavras femininas, a horas, tá bom? Muito bem. Então, vamos aqui. Vocês têm aqui este poema, tá? Que fala sobre essa flor aqui às 11 horas, tá? Ela se chama às 11 horas. Então, antes da gente fazer atividade, vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa flor, 11 horas. Então, você sabia que 11 horas é o nome de uma planta nativa do Brasil, com flores que desabrocham ao final da manhã, daí o seu nome, tá? 11 horas. Então, lá no finalzinho da manhã, gente, quando o sol tá bem friozinho, não entrando precisamente à noite, tá? Mas quando tá se findando ali aquele finalzinho de tarde, né, que o sol tá bem friozinho, que dá para você até sair, admirar um pouco o céu, você consegue até olhar melhor, é o momento em que a flor 11 horas desabrocha, tá? Por que 11 horas? O dia, ele tem 24 horas, né, gente? Então, o dia tá terminando, né? Entrando para as 12 horas, 11 horas para 12 horas. Então, já entrando quase para a noite, tá bom? Então, vamos aqui. Complete o poema. Às 11 horas, abrem-se às 11 horas. Professora, tá um pouquinho confuso. Esse 11 horas não é ideia de horas e aqui também não é horas? Não, gente. Esse primeiro aqui, 11 horas, tá? É o nome da flor, tá? É o nome da flor. 11 horas. Lembrando que 11 é uma palavra masculina, né? 11. 11 horas é o nome dessa flor, é um substantivo, o nome da flor, ok? Então, por isso que esse as, ele vai ser sem o acento agudo, tá? Sem o acento agudo, ok? Então, às 11 horas, abrem-se às 11 horas, tá? Quer dizer
Quer dizer que às 11 horas já são as horas, tá sem o hífen, né? Aqui é o nome da flor, aqui não é o nome da flor. Aqui já é a hora mesmo, às 11 horas. Então, esse A, ele vai ser o quê? Com acento grave, o acento craseado. Aí continua o poema. Ao meio-dia, uma pergunta, né? Ao meio-dia, não. Às 3 da tarde, não. Às 3 da tarde, 3 da tarde, na ideia de horas? Então, você coloca o A craseado, tá? O A agudo grave. Às 3 da tarde? Não. Às 9 da noite? Olha aqui, ideia de horas de novo. 9 da noite? Não. Só às 11 horas, ideia de horas também, com acento, abrem-se às 11 horas. Aqui já é a ideia do nome da flor. Já é um substantivo próprio aqui, né? O nome dessa flor, às 11 horas. Tá bom? Então, não se coloca o acento, ok? Acho que deu para entender. Então, nesse poema, o acento grave foi empregado. Como que ele foi empregado, gente? Antes do nome da flor? Não. Antes do numeral que indica a hora? Sim. Sim. Então, todas as horas nós colocamos o acento agudo. Às 11 horas, às 3 horas, às 9 da noite. Agora, às 11 horas, nome da flor, não se coloca esse acento grave, ok? Muito bem. Então, muito obrigada pela atenção. Aí vocês têm a página 64, que vocês vão responder, tá bom? Sozinhos, onde vocês irão empregar o acento grave, se as palavras têm ou não têm acento grave, tá bom? Qualquer coisa, podem me procurar no privado. Um bom dia, um abraço para vocês.